drones equipados com lança-granadas podem até seduzir generais em busca de modernização para os seus arsenais de guerra, mas eu tenho certeza que para mentes bem treinadas como a de vocês, eles não chegam a ser uma grande demonstração de inovação. Muito pelo contrário. Drones carregando todo tipo de coisa são uma coisa extremamente óbvia e, nesse caso, chega a beirar até mesmo o terreno da cafonice. Então, que tal no vídeo de hoje percorrer o caminho inverso e entender como que uma empresa foi capaz de colocar um drone dentro do lança-granadas para assim sanar de forma criativa uma imensa vulnerabilidade das forças de defesa do seu país natal. O meu nome é Rafael Ritter e seja bem-vindo a mais um mini doc aqui do canal Drone Modelismo. A tecnologia de drones tem se mostrado útil e até mesmo insubstituível em diversas frentes, entre elas a dos esforços militares. Já falamos aqui no canal sobre alguns dos drones mais conhecidos e tradicionais, como o MQ-9 Reaper, sobre os modelos de baixo custo usados atualmente no conflito entre Rússia e Ucrânia, e também sobre modelos curiosos como o minúsculo Black Hornet da FLIR, o Switchblade e o Nano Hummingbird. E é justamente na categoria de drones curiosos que a gente tanto gosta de falar aqui que o modelo do vídeo de hoje se encaixa, uma vez que num primeiro momento ele nem sequer se parece com um drone. Então se tu caiu aqui nesse canal de paraquedas durante uma guerra com a patroa depois de comprar o novo Mini 3 da DJI, tá na hora de dar aquela paradinha, dar uma relaxada, te joga no sofá, que tá começando mais um vídeo aqui no canal Drone Modelismo. Um dos grandes motores da evolução tecnológica de todos os tempos, infelizmente, sempre foram as guerras e os conflitos entre as nações. A busca incessante por vantagens tecnológicas e grandes realizações historicamente tem levado os países a investir enormes quantidades de tempo, dinheiro e esforços em inovação. Era assim no tempo dos grandes exploradores e continua sendo assim até hoje. É bem verdade que o conceito de uma grande nação global que une esforços para alcançar objetivos em comum seja algo bem mais presente atualmente do que na época de Gengis Khan ou de Júlio César, como pode ser percebido em diversas situações onde os países se unem em nome de grandes feitos, como por exemplo a Estação Espacial Internacional. Mas, por outro lado, a própria Estação Internacional também pode ser usada como exemplo para mostrar como essa aparente paz também pode sumir no piscar de olhos, como ficou bastante evidenciado pelas recentes ameaças da Roscosmos de boicotar o sistema orbital dela. Então, por via das dúvidas, todos os países continuam investindo grandes quantias de dinheiro em inovação bélica, claro, né, cada um de acordo com as suas possibilidades, mas fato é que nem a guerra é totalmente imune a cortes de gastos, né, são tempos bicudos. E é por isso que toda essa sofisticação tem contribuído não só para os drones ficarem mais eficientes, como também menores e mais baratos. E uma das invenções recentes mais curiosas é o Drone 40. Criado pela empresa australiana Defentech, seu propósito inicial era ser integrado ao arsenal já existente para resolver de forma elegante um grande problema da infantaria australiana ao custo unitário de menos de $1.000. Isso por si só já é absurdamente barato para um drone militar e a fabricante ainda quer que esse custo caia para menos de $500. E já que a gente está falando da fabricante, vamos então falar sobre ela. A Defentex é uma empresa australiana que atua nas áreas de sistemas não tripulados e de proteção, mas que também oferece produtos para a indústria química e energética. E entre os veículos oferecidos por ela podemos citar o Marauder, que é um veículo elétrico de reconhecimento e escolta capaz de ser conduzido por um piloto ou então remotamente, o Hydra, um pequeno drone de asa fixa tradicional, mas que também é capaz de voar a baixas altitudes utilizando efeito solo ou até mesmo submergir a uma profundidade de até 15 metros. E também o Drone 40, e é sobre ele que a gente vai falar agora. As tecnologias não costumam surgir do nada, geralmente existe uma necessidade por trás, e no caso do Drone 40 isso não foi diferente. Basicamente, a infantaria australiana ela tinha um sério problema, é que os rifles que os soldados usavam tinham uma precisão que tornava eles eficientes até
os 500 metros de distância. Já os AK-74 dos adversários tinham uma precisão muito maior, de até 800 metros. Então é claro que numa situação de guerra real, os soldados australianos eles precisavam avançar por 300 metros já sob fogo do adversário, até que seus rifles passassem a servir para alguma coisa. E aí, para resolver isso aí, lá o governo, lá o pessoal, eles resolveram que precisavam fazer alguma coisa a respeito, né? Porque do jeito que tava, não dava mais. Ah, Rafael, mas isso é fácil de resolver, né? É só comprar arma nova. Então, pessoal, aí é que tá, eles não queriam e também nem podiam se desfazer dos equipamentos atuais. Essa era uma das exigências aí do projeto. E além dessa aí, a segunda exigência era que a solução encontrada, seja ela qual fosse, não podia agregar muito mais peso ao que os soldados já carregavam. E aí, depois de analisar a situação, para ver como é que ia resolver a questão, o pessoal da Defentex concluiu que a única coisa de útil que eles já tinham e que podia ser aproveitado era um lançador de granadas de 40mm, e foi daí que surgiu a ideia de utilizar elas para lançar um drone em forma de projétil, né, que pudesse decolar e fechar aquele espaço de 300 metros que estava faltando ali para os soldados. Olha que bagulho interessante, cara. Inclusive, você já deve ter percebido, né? Foi daí que veio o nome, né? Drone 40mm. Agora falando um pouquinho sobre as especificações dele. Cada unidade do drone 40 é composta por duas partes, sendo uma o drone em si e a outra a carga útil. A parte do drone mede, como o próprio nome diz, 40mm de diâmetro e 120mm de comprimento. Já o peso dele é de apenas 190 gramas, mas ele é capaz de decolar com até 120 gramas de carga útil, que pode incluir desde uma simples câmera, passando por um radar do tipo SAR, até bombas anti-blindagem de fragmentação de fumaça ou contra outros drones. A propulsão é elétrica e o motor é alimentado por uma bateria de 20 watts-hora. Já com relação a números, existem algumas informações aí um pouco desencontradas. No vídeo promocional conta que o drone 40 tem autonomia superior a 20 minutos e alcance máximo de 15 km, mas em um outro documento do próprio site, que não estava linkado, consta autonomia de até 60 minutos e alcance superior a 20 km, referentes ao modelo de 2022. Mas vale lembrar aqui, né, que conforme a gente viu ali no início do vídeo, o requisito era de que a solução ela precisaria preencher ali uma lacuna de 300 metros. Então qualquer uma dessas informações aí que estiver correta já está mais do que suficiente. Já o streaming de vídeo do drone é capaz de transmitir uma distância de até 10 km em linha direta de visão, sendo também capaz de gravar vídeo ou tirar fotos além dessa distância e retransmiti-los para a base posteriormente. Então agora que vocês já sabem do que ele é capaz, vamos falar um pouquinho sobre como ele funciona. O drone 40 foi desenvolvido para voar com um mínimo de envolvimento humano e pode operar de duas formas distintas. Na primeira delas, o operador seleciona um alvo pré-programado através de um dispositivo de mão e o drone irá se deslocar até lá, se guiando por meio de sistema GPS, da mesma forma que qualquer outro drone convencional. Mas é na segunda forma de operação que as coisas realmente ficam interessantes, porque a gente está falando de um autêntico drone autônomo. Quando equipado com seu próprio radar de abertura sintética, ou SAR, ele é capaz de distinguir o perfil de um determinado modelo de Tang, por exemplo, ele é capaz de distinguir um perfil de um determinado modelo de tanque e chegar até ele sem qualquer intervenção humana. Isso significa que a maior parte do voo, identificação e aquisição de alvo é feito de forma totalmente autônoma, mas esse aí é o limite dele. Segundo a fabricante, o Departamento de Defesa da Austrália tem regras bastante rígidas sobre o uso de autonomia em campo de batalha, então ele nunca vai finalizar um ataque sem confirmação por parte de um humano. O que é ótimo, uma vez que já vimos um drone autônomo identificar e atacar um alvo humano por conta própria. História essa que eu contei pra vocês nesse videozinho aqui, que eu vou deixar também lá no final do vídeo. Mas no caso do drone 40, felizmente essa linha aí não é cruzada e as capacidades autônomas dele servem apenas para não monopolizar a atenção do soldado, coitado, né, que tá ali no meio do fogo cruzado muitas vezes. Então ele pode literalmente lançar o drone e esquecer dele até ser notificado de que ele já chegou lá no alvo lá e que está aguardando novas instruções. Só que para voar ele precisa antes, né, meus amigos, decolar. E para isso aí também existem duas formas dele ser lançado. A primeira é manualmente, ou seja, simplesmente pega ele com a mão, solta e ele decola. E a segunda, né, como a gente já sabe, é através de um lança-granadas.
Além disso, mais de um pode ser lançado ao mesmo tempo para que eles operem em modo de enxame, e isso inclusive funciona com outros modelos de drone da fabricante. Mas claro que outros drones são mais pesados, então os soldados coitados ali que já estão cheios de carga nas costas vão querer levar várias unidades do drone 40, o que não é nenhum problema, já que um deles pode carregar uma câmera para reconhecimento, enquanto o outro já está indo atrás ali com munição antitanque ou qualquer outro tipo de carga. E cabe destacar também que quando ele não está equipado com cargas de ataque, ou então quando o alvo é cancelado, ele se torna reutilizável, podendo ser desarmado remotamente para pouso e recuperação. E apesar do drone 40 ter sido criado por uma empresa australiana para resolver um problema específico das suas forças armadas, não demorou até que ele fosse notado por algumas outras grandes potências militares do mundo. O sucesso do conceito foi tão grande que há alguns meses ele foi testado por ninguém menos do que a toda poderosa Marinha norte-americana. O teste ocorreu em Camp Lejeune, na Carolina do Norte, e na mesma ocasião foram testados também os famosos Switchblade, com os quais compartilha o conceito de loitering ammunition, que são projéteis capazes de voar de forma remotamente pilotada por vários minutos antes de atingir o alvo. Inclusive já tem vídeo sobre eles aqui no canal e eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Além disso, segundo o site Military Leak noticiou em fevereiro de 2021, as tropas britânicas também usaram eles em Mali durante a Operação Newcomb, que oferece suporte logístico para os esforços antiterrorismo franceses e patrulhas de reconhecimento para as missões de inteligência da ONU naquele país. Agora falando um pouco sobre o preço dele. Você já sabe que ele é barato, né? Eu comentei no início do vídeo. Mas para fazer com que ele atendesse especificações de peso, preço e tamanho tão agressivas, a Defentex teve que se apoiar no mercado de drones convencionais e recorrer a peças de mercado. Então, ao invés de desenvolver, digamos, o próprio sistema de radar deles, lá gastar milhões que vão resultar ali em unidades que vão custar cerca de 10 ou 15 mil dólares, eles preferiram utilizar sistemas de radares já utilizados por carros autônomos, e com isso aí eles conseguiram reduzir o valor para algumas dezenas de dólares. Então, graças a isso, né, como a gente falou, o preço unitário de cada drone 40 é de cerca de 1.000 dólares, sendo que a empresa já está estudando lá para reduzir esse valor pela metade, para casa dos 500 dólares. Enfim, pessoal, com certeza o drone 40 é uma solução bastante criativa para um problema, né, que inicialmente era bastante específico, e com certeza é um drone extremamente curioso, bem do tipo que a gente gosta de ver por aqui. Tá beleza, gurizada? Espero que esse vídeo de hoje aqui tenha agregado alguma coisa na vida de vocês, é para isso que eu tô aqui, que eu trabalho. Então, se tu achar que eu tô merecendo, queria te pedir para deixar um likezinho, isso aí ajuda muito na hora que o YouTube tenta decidir se um conteúdo é relevante ou não para recomendar para mais pessoas, né? E também é a forma mais fácil de ajudar o canal, né? Clicar nesse botãozinho aí não ocupa teu tempo, não custa nada, mas se tu gostou do canal, então avalie a possibilidade de se inscrever nele. Pelo menos uma vez por semana sai um videozinho nesse estilo aqui de documentário, mesclado com alguns eventuais vídeos de review, alguma coisa assim, mas que também são bem interessantes. E também não esquece de conferir se tu já era inscrito aqui do canal, se tu continua inscrito. Às vezes quando tu deixa de dar like no canal, então tu deixa de comentar, de interagir, o YouTube ele entende que talvez tu não tenha mais tanto interesse naquele conteúdo e na cara dura te desinscreve. É foda, mas eles fazem isso. Então confere aí, se tu foi desinscrito e não pretende perder contato aí com o canal, te inscreve de novo. E se tu realmente gosta muito do canal, também avalia a possibilidade de te tornar um membro. A comunidade de membros do Drone Modelismo tem crescido bastante e é uma excelente oportunidade para troca de informação, tanto sobre esses conteúdos mais curiosos e tudo mais, quanto, né, para aquisição, tirar dúvidas para quem vai comprar um drone. Também é muito bacana, a galera gosta muito de ajudar por lá. Tá beleza, meus amigos? Era isso aí então e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!